A treta entre Yasmin Brunet e Vanessa começou assim. Elas estavam... A treta, assim, o início da treta. Elas estavam conversando sobre machismo, traumas e fofocas envolvendo a vida das duas, tá? A influenciadora e Tic-Teco falou sobre já ter se sentido uma mulher troféu e que vê Yasmin como uma mulher forte, mas ficou com medo de parecer falsa ao procurá-la no BBB 24 para poder conversar. Na conversa, a Yasmin Brunet insinuou que gostaria de contar do seu lado do caso envolvendo seu ex-marido Gabriel Medina, que viveu um lance com a Vanessa Lopes. Abre aspas. O que ele fez depois, como ele escolheu levar a coisa, aí a influenciadora, no entanto, não quis se aprofundar, né, nessa história e falou: eu vejo a dor de todos, não posso falar porque... A influenciadora é a Vanessa Lopes, tá? A Vanessa interrompe ela e fala: não, eu vejo a dor de todos, não posso falar porque eu tenho medo porque sou amiga. De quem? Do Medina. Tá? Aí, eu não posso te dar esse espaço aqui, disse a Vanessa. E aí é nesse momento que a Yasmin, que até então estava aberta ao diálogo, ela fecha a cara. Ela se incomoda. Ela murcha. Ela murcha literalmente, tá, galera? Aí, o papo segue. A Vanessa segue falando: eu não posso te dar esse espaço, você deve estar com uma raiva porque você quer explicar a situação, você quer se aliviar, mas eu não sou a pessoa nesse momento porque vai pesar pra mim. Eu estou pensando nas pessoas lá fora. Ou seja, Vanessa basicamente falou bem assim: você não é importante pra mim. Quem é importante pra mim é quem tá lá fora. Tá? Eu não quero que isso respingue nessas pessoas. Ela falou: se lá fora você quiser conversar, eu tô aberta. Só que nesse momento, ela demonstrou um incômodo pela câmera do reality estar focada no seu rosto. Ai, essa câmera me irrita. A Vanessa Lopes. A Vanessa ainda disse que a situação foi algo que me magoou para um carvalho, mas que já não vê a Yasmin como o monstro que eu criei na minha cabeça. Fecha aspas. Abre aspas. Tive pensamentos horríveis sobre você. Me senti muito mal. Complementou a Vanessa. Depois da conversa, Vanessa disse que não sabia exatamente o que estava acontecendo. Apesar do clima de perdão entre as participantes, que parece que tinha começado a evoluir para um abraço, um perdão final ali, foi quando Yasmin ficou chateada por Vanessa não querer escutar seu lado e disse que iria se retirar do quarto, pois mais uma vez estavam falando de um assunto em que ela não ia poder contar a versão dela e por isso ia fazer mal para ela. Ela levanta da cama, passa pela porta e é aí que a Vanessa Lopes começa a falar abertamente o que ela tinha que ter falado na cara da Yasmin. E ela falou para Pitel, que estava lá no quarto também: problemas de casal precisam ser resolvidos por eles. Entraram muito na cabeça dela, na minha e na dele, do Medina, né? E criaram um auê onde não tinha. Fui colocada como namoradinha de uma pessoa que eu não tive nada. Depois que a Yasmin deixou o quarto, a Vanessa retomou o assunto com a Pitel e disse: me colocaram em uma situação que eu não queria estar, que eu não tinha nada a ver. Eu tive medo dela, raiva dele. Me botei pra baixo com comparação estética, de tudo, de unha, de cabelo. Pode ver, isso é comprovado. Logo depois eu apareci com mega hair e fiquei um tempão sem tirar. Aí é a hora que a coisa vai apertar mais um pouco. Pouco tempo depois, a Yasmin Brunet, ela se junta numa roda de conversa, onde o Rodriguinho tava falando de voto, a Pitel também tava falando de voto, e ela fala abertamente algo sobre a Vanessa, que tá na tela. Yasmin foi pro quarto do líder e reclamou com as meninas que Vanessa falou tudo o que queria, mas não deu oportunidade para ela. Quem tá certo e errado nessa história? Comente. Agora nós vamos rodar pelos comentários, começando com Xueng. Xueng, e aí? Sua opinião?
Eu acho que a Yasmin deveria ter o direito de falar sim, principalmente porque o Brasil queria ouvir, né? Eu acho que o lado dela ali. E eu acho que eu senti muito da Vanessa, não só pensando aí no pessoal que é próximo dela aqui fora, mas pensando também no público. E o que isso podia gerar aqui fora, a fala da Yasmin. De certa forma que pudesse prejudicar ela lá dentro do jogo. Eu acho que isso também pesou pra ela não querer ouvir o lado da Yasmin nesse momento, tá? Então eu acho que a Yasmin ela tá muito mais certa e eu acho que ela sai muito melhor de toda a situação, né? Porque ela pode usar isso até mesmo no futuro contra a Vanessa dentro do jogo. Bárbara Sarin. Eu acho que a Vanessa, ela poderia ter saído dessa de uma outra maneira. Ela poderia ter simplesmente lembrado que, olha, a gente não já conversou no primeiro dia, a gente não combinou que tava tudo bem, né? E aí o que foi lá fora, a gente pode conversar melhor lá fora. Acho que ela poderia ter se saído assim, não dizer que preferia não ouvir a versão da Yasmin, porque isso a deixava mal. E aí ela mostra que só pensa nela, né? E mostra, como disse o Chueng, um certo medo aí de se prejudicar com o público. Quem tá certo ou quem tá errada nessa briga, não tem como a gente opinar só com o que a gente sabe. Porque uma coisa a gente tem certeza, muita coisa aconteceu, né? Tem muita coisa aí que a gente não sabe, que uma sabe sobre a outra. Mas o que a gente pode comentar é o que está acontecendo na casa. E eu acho que pelo que acontece na casa, eu prefiro muito mais a postura da Yasmin, que não tá com medo do que estão pensando. Ela quer simplesmente resolver uma situação, quer conversar. Outra coisa, a Vanessa começa a falar, ela quer falar a versão dela. Então eu prefiro esse jogo do que o jogo da Vanessa Lopes, que fica só chorando pelos cantos, falando dos traumas, e que prefere nem ouvir pra não se prejudicar. Se tá com medo assim de se prejudicar, nem entra no BBB. Eu concordo. E é aquilo, né? A situação precisa se escolher um lado. Aparentemente, a Vanessa Lopes escolheu o lado dos homens, ou melhor, do Medina, né? Escolheu ficar do lado do Medina e não tão empática ali ao ouvir o lado da Yasmin. Ficou muito feio para a Vanessa Lopes, no saldo final, não ter dado a oportunidade da Yasmin se explicar. Ok. A Yasmin sente muito mais a dor, foi o que eu falei mais cedo, do que aconteceu, do que a própria Vanessa. Porque a Vanessa teve um lance com o cara. A Yasmin, ela foi casada com ele. Então isso tem uma diferença gigantesca. Para a Yasmin é muito mais difícil falar sobre isso. Então seria importante a Vanessa ter dado esse espaço de escuta e ela não deu. Então, assim, piora bastante, Chueng, a situação ali da Vanessa Lopes nessa história toda. É a minha opinião. Não sei se você que está assistindo concorda. Deixa o like aí. Compartilha, se inscreve aí também no canal, tá bom?